Professora, então todas as avaliações vai ser só em janeiro. Sim, todas as avaliações de janeiro, já está gravando, tá? Todas em janeiro. Eu apresentei todo o nosso planejamento naquela aula, na aula 1, né, que eu deixei a gravação. Eu ainda não compartilhei com vocês o plano que eu vou compartilhar e também o arquivo da aula. Então, terminando hoje, eu faço isso, eu envio por e-mail as três coisas. O plano, a aula 1 e a aula 2, que é a aula de hoje, e já deixo atualizado. E em 4 de janeiro a gente volta às atividades e aí vai ser um pouco acelerado. E quem tiver curiosidade, por exemplo, teve um colega de vocês, não me lembro agora quem, entrou em contato comigo hoje, pedindo orientações para a coleta de dados no DataSUS. O que está acontecendo? Vários de vocês já iniciaram essa disciplina comigo antes de nós entrarmos no isolamento, né? E nós já estávamos em sala de aula, começando a dar uma olhada no DataSUS. Então, há alguns dos colegas de vocês que já conhecem um pouco do sistema, e eu passei para ela um link da gravação do semestre do 2020/3, né? Que já tem essa aula gravada lá. Então, se vocês estiverem nesse intervalo, não quiserem descansar, né, William, como eu propus, vocês podem acessar o canal e vão encontrar essa aula, e lá tem passo a passo do uso do DataSUS, e já podem começar a selecionar o tema, e com base nas orientações de hoje, da aula que eu vou dar hoje, já dá para vocês fazerem algumas coisas. Professora? Oi, Letícia. Foi comigo que você falou à tarde. Desculpa, eu não lembro. Agora eu recebi o link e eu já consegui entrar e ver as coisas tudo certinho. É um passo a passo completo. Mesmo que vocês nunca tenham acessado o DataSUS, com aquele passo a passo, vocês conseguem. Se puder compartilhar, Letícia, no nosso grupo, e aí, se tiver mais alguém interessado em mexer com isso durante o recesso, também não vou proibir vocês, né? Eu vou compartilhar, então, a minha tela com uma apresentação aqui do PowerPoint, e vou trazer uma abordagem teórica, que é a base da compreensão do que se estuda na epidemiologia e na saúde coletiva. Eu não vou ficar vendo o chat nesse momento, então eu gostaria que vocês me interrompessem, caso tenham uma dúvida, uma sugestão, um exemplo, queiram fazer algum comentário, sintam-se à vontade, tá? Podem me interromper quando vocês quiserem, é uma aula, né, não é uma palestra. E quanto mais vocês... Só para confirmar, Sim. É para mim mandar o link que você me mandou da sua aula do YouTube, ou é para mandar o link do DataSUS? Da aula do YouTube. Do DataSUS é fácil, é só escrever DataSUS no Google que eu encontro. Eu não estava conseguindo, não, mas... Mas é simples, é fácil, mas eu não consegui. Tá bom, eu vou mandar o link. É porque a página do DataSUS andou tendo alguns problemas, mas de vez em quando ela nem existe, depois ela reaparece. Conseguem ver minha tela? Sim, professora. Sim. Ótimo. Então, eu já vou ampliar a tela e trazendo um pouco da teoria, todas as disciplinas que eu ministrei até hoje na área de saúde, eu começava a disciplina nas primeiras aulas trazendo o conceito de saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 48, se define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença e enfermidade. E eu gosto de falar, durante essa aula, que, então, ter saúde depende de ter paz, renda, habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável, recursos sustentáveis, equidade, ou seja, sem existir diferença entre entre um grupo e outros, né? E justiça social, ou seja, que todas as pessoas tenham acesso à mesma, por exemplo, educação, mesma qualidade de educação, de
serviço de saúde e assim por diante. Bom, é perfeito, né? E é por isso que esse conceito é bastante criticado, porque ele parece uma utopia. Mas mesmo assim, a gente não pode perder as utopias de vista, né? Porque elas nos guiam. Então, esse conceito, ele serve para direcionar várias políticas, inclusive de organizações internacionais, para poder definir aquilo que se espera que as populações tenham. E a epidemiologia, ela faz isso, ela olha as populações de cima, analisa quem elas são, para poder definir metas em relação à saúde. Então, é a ciência que contribui com a gestão, né, que é política, para que as populações tenham a melhor saúde possível. Então, maior saúde possível é um bem-estar físico, mental e social, nessa compreensão. Essa lógica que eu trago aqui para vocês, eu vou ficar repetindo ela várias vezes, porque ela é uma outra forma de interpretar a saúde. Se nós estivéssemos em sala de aula, daria para nós fazer uma longa discussão sobre isso, porque nós temos o hábito de achar que nós somos os únicos responsáveis pela nossa saúde. Então, se eu não bebi água filtrada e agora eu fui diagnosticada com ascaris lumbricoides, eu sou responsável por isso. Essa é uma visão, e não está errada, essa é a visão clínica, que é uma das abordagens da saúde, um dos lados, digamos assim. O outro lado, tem vários, né? Um outro lado é o lado da epidemiologia da saúde coletiva, que elas olham as populações, não só os indivíduos, e falam, aquela população não está bebendo água filtrada porque falta uma política de saneamento, ou uma campanha de educação em saúde, que é necessário fazer, colocar em prática alguma ação para que essa população se conscientize da necessidade de beber água filtrada para que ela não tenha ascaris lumbricoides. Eu quero que vocês percebam isso. São dois pontos de vista. Então, saúde não é algo que é definido só pela gente e também não é algo que é definido só por uma política pública. É a soma de tudo isso. Eu sou responsável por não beber água filtrada, mas como população, como parte da população, eu posso estar fazendo isso porque eu não estou recebendo orientações adequadas. Vocês entendem isso? Qual é a diferença que eu estou colocando aqui como indivíduo e população? E o quanto nossa saúde depende não só de nós, embora ela dependa também de nós, né? Mas ela depende de um conjunto maior de questões que são sociais, econômicas, políticas, culturais e assim por diante. O outro conceito é processo saúde e doença. Eu já falei alguma coisa sobre ele na aula passada. Ele é um conjunto de relações e variáveis que modula o estado de saúde e doença de uma população. Então, vamos supor uma população que more em um bairro, um desses bairros mais pobres de Alta Floresta. Essa população provavelmente tem restrições de acesso a saneamento básico. Ela tem coleta de lixo, mas talvez tenha só uma vez por semana ou duas. Isso é um problema, porque o lixo fica se acumulando nos outros dias da semana, às vezes nos quintais da casa, ou perto da casa, porque não pode colocar no lixeiro, porque tem muito cachorro na rua, alguma coisa assim. A água tratada, provavelmente todos têm acesso, mas ao esgoto provavelmente deve ser fossas, e nem sempre essas fossas são sépticas, muitas vezes elas são rudimentares, ou seja, não tem nenhuma proteção em volta, é só um buraco. Eu me lembro quando eu cheguei em Alta Floresta em 2006, tinha um problema sério na Cidade Alta, que as fossas transbordavam na época da chuva. Não todas, obviamente, mas algumas. Ou seja, então imagina uma população que vive em um bairro sob essas condições. Eu não estou considerando nada mais que isso. O nível de escolaridade dessa população, que influencia muito nos comportamentos em saúde, os hábitos higiênicos, né, os cuidados que essas pessoas têm com a sua saúde, ou questões como presença de mosquitos, de doenças, como dengue, malária, assim por diante. Vamos considerar só essa população que está exposta a um serviço de saneamento básico que não é completo e que não tem qualidade suficiente. Essa população, ela não consegue se manter saudável o tempo todo, sobretudo as crianças, porque essas crianças estão expostas a fatores externos que influenciam a saúde e elas, hora ou outra, adoecem. Quando são mais novas, elas podem sofrer muito com diarreia, depois pode sofrer com verminoses, ou pode ter bicho geográfico, que é larva migrans, né, que é um tipo de verme também, um euminto. Então,
essa variação na saúde, ora está doente, ora está saudável, tem relação com fatores externos, com um conjunto de variáveis externas, que definem, essas variáveis definem um processo de saúde e doença, ora saudável, ora doente. Se nós olharmos os mesmos aspectos numa população do centro de Alta Floresta, que tem coleta de lixo talvez mais regular, que tem acesso à água tratada como as demais, mas que tem, por exemplo, rede de esgoto, que são menos expostas a coliformes fecais e a cistos e ovos de protozoários e eumintos, que são patogênicos, o processo de saúde e doença se comporta de outra forma. As crianças provavelmente são mais saudáveis, ou se adoecem, não adoecem dessas mesmas doenças. Então, isso é processo de saúde e doença. É olhar como a saúde e a doença se comportam numa população de acordo com o que está externo a ela. Existem vários estudos nesse sentido, e nós vamos ver vários deles. Os determinantes sociais de saúde são esses fatores externos. Então, são fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A gente pode pensar, por exemplo, uma população de homossexuais que sofrem opressão, né, ou sofrem preconceito da sociedade. Os problemas psicológicos desse grupo, eles podem ser diferentes dos problemas psicológicos de outros grupos heterossexuais da mesma idade, por exemplo, do mesmo gênero. São fatores externos que influenciam a saúde. E não é só a saúde do adoecimento, da doença, de uma infecção, né, ou de uma infestação, ou de uma doença crônica, mas todas as outras formas, né, de adoecimento, inclusive depressão, e outras doenças associadas, né? Então, mas então, a pessoa é responsável por não se cuidar, então ela adoeceu. Em partes, sempre em partes. Nada que acontece conosco é total responsabilidade nossa. Tudo que acontece conosco está relacionado ao lugar onde a gente vive e com quem a gente vive nesse lugar e como é esse lugar, que a gente chama de ambiente na área de saúde. Então, por exemplo, a família influencia, a vizinhança influencia, o bairro influencia, o setor influencia, o município, o estado, o país, tudo isso influencia tudo que acontece conosco. Não quer dizer que a gente não tem responsabilidade, tem também, mas não é toda nossa. Essa é a lógica, é a lente, né, que a gente usa para olhar, que a epidemiologia usa para olhar a população e estudar como essa população adoece, quem adoece, quando adoece, e assim por diante. Ou quando tem saúde, quem tem saúde. Outros conceitos básicos, super importantes para a epidemiologia, são promoção da saúde. São ações sobre os determinantes sociais da saúde dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida. Então, os determinantes sociais da saúde não são só sociais, né? Vocês viram no grupo anterior, eles também são econômicos, culturais, e etnorraciais e assim por diante. Quando a gente implementa ações para modificar esses determinantes, por exemplo, melhorar o acesso da população a saneamento básico, né? Melhorar a coleta de lixo, melhorar o tratamento da água, né? Melhorar a qualidade da água. Então, a gente está promovendo saúde. Isso se faz em nível populacional. Aqui eu coloquei como exemplo ampliação do acesso da população ao sistema de ensinos. As pesquisas mostram que quanto maior o nível de escolaridade de uma população, menos doenças infecciosas a população tem. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Quem não tem e-mail institucional, eu preciso permitir. E aí interrompe a aula. Deixa eu voltar. Estão vendo? Pronto? Estão vendo minha tela? Sim, estamos. Tá, obrigada.
Então, promoção da saúde é quando a gente age sobre esses determinantes sociais. Prevenção de doenças, isso são conceitos, e eles são muito usados no sistema de saúde. Quando vocês leem textos, ou ouvem palestras, ou até quando escutam, por exemplo, os profissionais de saúde lá nas unidades básicas de saúde, eles usam muito esses conceitos. Prevenção de doenças são os procedimentos do qual os indivíduos, particularmente aqueles com fatores de risco para uma doença, são tratados para prevenir a ocorrência da doença. Exemplo, acesso das mulheres com idade entre 25 e 64 anos ao exame ginecológico preventivo, Papa Nicolau. Então, enquanto a promoção de saúde é aquela que age num nível macro, né, numa escala macro, a prevenção de doenças, ela age numa escala micro. Vacinação, por exemplo, é uma forma de prevenção de doenças. A educação em saúde, escove os dentes, tome banho regularmente, beba água filtrada, isso é prevenção de doenças. Então, é dentro desse conceito que entra. E aí, só para lembrar, eu trouxe o texto da Constituição Federal, o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Praticamente todos os países do mundo têm em suas constituições o direito das pessoas à saúde que tem que ser garantido pelo Estado. O Brasil é um dos maiores sistemas de saúde onde as pessoas mais têm direitos e onde todos têm direito. Nos países desenvolvidos, geralmente só tem direito às populações mais pobres. Então, todos no Brasil têm direito. Quando usam? As populações mais pobres usam lá na unidade básica de saúde, quando a ACS, né, que é a Agente Comunitário de Saúde, passa em casa, quando o agente de combate a endemias passa em casa, que aqui são aqueles de roupa amarela que passam para ver se a gente está com água no quintal acumulando e proliferando vetores de doenças, né, como dengue, por exemplo. E quando os filhos são vacinados, então, quem mais tem acesso aí, a vacinação todos, mas os outros serviços, quem mais tem acesso, geralmente, são as populações mais carentes. Só que as populações mais ricas brasileiras, quando elas precisam, por exemplo, de um tratamento caro, de câncer, alguma coisa caríssima, eles judicializam, eles entram na justiça e exigem o direito à saúde e o SUS é obrigado a pagar. Então, todo mundo no Brasil depende do SUS. Não existe uma pessoa no Brasil que não tenha acesso ao SUS e que não precise dele. Todos usam, todos somos usuários do SUS, de alguma forma. Os estrangeiros que estão aqui também, todas as pessoas que estão no país são usuárias do SUS. Por exemplo, quando nós vamos ao supermercado e temos a segurança de não precisar olhar a data de validade da mercadoria que nós estamos comprando. Chega lá, você vai colocando no carrinho, não vai olhando uma por uma. Por quê? Porque tem uma vigilância que está por trás disso e ela está ligada ao SUS. Então, antes da gente começar a entrar na parte da epidemiologia especificamente, eu queria chamar a atenção, eu sei que vocês já bateram o olho nos filmes, nas séries, então eu vou falar delas primeiro. Nesse recesso que vocês vão ter no final do ano, se vocês não tiverem Netflix, pede emprestada para alguém uma senha, ou assinem em grupo, e eu sugiro que vocês assistam primeiro o filme O Físico. Ele dá uma visão geral de como a medicina era, antes de ser a medicina atual. E por que eu sugiro que vocês assistam esse filme? Para a gente também quebrar alguns paradigmas nossos de achar que a medicina é aquilo que nós conhecemos e pronto. Não, ela é um fenômeno em mutação, né? Então, a medicina nasceu de algo muito simples, de uma compreensão muito simples, perto do que nós temos hoje, embora complexa. Talvez até mais complexa que nós temos hoje, porque hoje a medicina é toda fragmentada em especialidades, né? E esse filme, ele ajuda a compreender um pouco dessa história da medicina e nos dá uma ideia geral do tamanho da importância que é conhecer para poder agir, seja em termos individuais como coletivos. O contágio, ele dá uma ideia da pandemia, então dá para ter uma visão geral de como a epidemiologia age durante uma pandemia. É muito legal o filme, não sei se ele ainda está disponível, mas se vocês encontrarem, eu sugiro fortemente que assistam, quem não tiver assistido ainda, porque vai entender várias coisas de como a epidemiologia conecta. Ela também tem um pouco de perícia, né?
esse trabalho de perito, de tentar descobrir de onde veio, por que está aqui, como se comporta um vírus ou uma outra partícula, ou um outro micro-organismo. A Covid-19 fez isso com os epidemiologistas, eles viraram peritos, né? Foram atrás de pistas de tudo quanto é lado para tentar descobrir o que era. E aí tem duas séries, que é Outlander e Anne with E, que são N com E, né? São duas séries bem bacanas de assistir, que em algumas passagens eles mostram muito da saúde. A Outlander traz um pouco da bruxaria, que eu não sei se vocês sabem, mas as bruxas da Idade Média eram as mulheres que eram as feministas que praticavam tratamentos com plantas medicinais. E como naquela época a doença era interpretada como um desígnio de Deus, então ela só poderia, na compreensão daquela época, ela só poderia ser tratada com orações. Então, quem agisse de outra forma, se fosse mulher, era condenada e queimada como bruxa. A série traz um pouco disso, e a Anne traz, de forma muito brincalhona e gostosa de assistir, umas passagens das doenças da época, chama a atenção sobre as doenças dos negros, doenças dos brancos. Então, se vocês tiverem tempo, eu acho que são umas 4 temporadas, então, tempo, né? Mas vale a pena, e se vocês forem assistir, lembrem-se de prestar atenção do que é da epidemiologia, né? Porque senão a minha indicação vai virar férias, só. São maravilhosos, eu só não assisti o Contágio. Assista Mas Contágio. os outros são maravilhosos, principalmente o filme O Físico. Outlander, Anne with E, não tem nem como dizer, são incríveis. Assistam, se vocês quiserem ocupar o tempo de vocês no final do ano, e no dia 4, quando nós voltarmos, a gente pode tirar um tempinho da aula só para comentar rapidamente o que tem de epidemiologia neles. Bom, voltando, a ideia desse slide é chamar atenção para a desconstrução de certezas. A primeira delas é a ausência de doenças não é sinônimo de saúde. A gente pode não estar sentindo nada, mas não necessariamente estamos saudáveis, porque nós podemos estar com um processo latente de adoecimento, ou com doenças que são assintomáticas, como tem acontecido com a Covid. Existem regiões, a Covid tem se comportado em cada região de uma forma, então não dá para a gente generalizar nada, né? Mas em algumas regiões, para cada uma pessoa com sintoma, existiam cerca de 7 sem sintomas, e transmitindo o vírus. Então, essa pessoa, ela não se sente doente, mas ela está doente e está contribuindo para que outros adoeçam. Esse é um exemplo, e as pessoas tomam muito cuidado com isso. Mas eu estou muito bem. Pode não estar. E por isso a importância dos check-ups, né? Principalmente quando tiver já depois dos 40. Saúde não é um estado permanente. Na mesma lógica. Podemos estar saudáveis hoje e amanhã não. Ninguém é saudável a vida toda. A doença não tem somente uma interpretação clínica. A interpretação pode ser psicossocial, uma percepção individual. Estar doente não é aquilo necessariamente que é registrado no resultado de um diagnóstico de laboratório. Porque quando uma pessoa se sente doente, essa pessoa, a gente não pode, nenhum médico e nem qualquer outro profissional pode dizer para ela, não, você não está doente. Porque estar doente pode ser uma interpretação do médico, mas ela também pode ser uma interpretação individual. Então, quando pessoas que não têm acesso ao serviço de saúde, por exemplo, dizem, eu estou com problema de fígado, e nós temos o hábito de perguntar, mas você fez algum exame? O que deu no exame? Não, eu não fiz exame, eu não fui no médico. Nós não podemos negar que ela tenha problema, que ela esteja realmente com problema de fígado. Porque estar doente, a gente não pode colocar só na ótica da medicina. A percepção individual, ela também é válida, e ela também tem características de adoecimento, e ela muitas vezes diz muita coisa, principalmente entre as populações que têm baixo acesso, ou têm restrições de acesso ao serviço de saúde. Então, mas olha só, quase não tem problema de saúde entre indígenas, as populações indígenas. À primeira vista, praticamente não tem, porque não existem registros, porque eles têm severas restrições de acesso ao serviço de saúde, mas problemas eles têm. Então, é possível fazer um outro tipo de estudo, buscando, com base na percepção deles, o que eles dizem
conhecer. E é tão conhecido, o próprio SUS, ou melhor, o próprio Ministério da Saúde desenvolveu uma pesquisa em 2013 só com base em percepção. Você tem pressão alta? Você tem sintomas disso? Tem sintomas daquilo? Perguntando desse jeito para saber o que a população tem. Porque é difícil, né? Imagina ter que fazer diagnóstico de uma amostra enorme, de âmbito nacional, muito difícil. O processo de saúde e doença ocorre de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos. Eu já dei vários exemplos sobre isso, né? Você pode ter certeza que nascer no Brasil negro, pobre, geralmente está relacionado porque 70% dos pobres são negros. Mulher, ser homossexual, ou, né, ser prostituta, ou ser, né, ser transgênero, e assim por diante, são características que ampliam a possibilidade de adoecimento, inclusive encurtam a vida, né. Negros vivem menos que brancos no Brasil, mulheres vivem mais que homens, mas são as que sofrem a maior parte da violência por ser mulheres, né, violência caracterizada por ela ser mulher, e povos indígenas vivem muito menos que os outros povos. Isso, nós não estamos falando de indivíduos, estamos falando de populações. A injustiça social na distribuição das doenças entre a população, é o que eu já estou dizendo, a doença não é um castigo divino. Isso eu já falei também um pouco na aula passada, essa é uma herança que nós temos da idade medieval, em que se acreditava que o responsável pelas doenças era unicamente Deus. A gente não pode tirar Deus disso, mas é importante levar em consideração que não é como castigo que se interpreta a doença, mas sim como um resultado do que o indivíduo faz, do lugar onde ele mora, da sociedade que ele pertence, e assim por diante. Esse é o olhar da epidemiologia, senão a gente não age, né? Senão não se põe em prática políticas e não se organiza ações para melhorar a saúde de uma população. Bom, esses conceitos, eles são base para os estudos epidemiológicos. Então, precisa o quê para fazer uma pesquisa epidemiológica? Ter um método, né, tem várias formas de pesquisa, eu trouxe só os estudos descritivos, porque é o que nós vamos fazer, e não temos tempo de ficar vendo todos os outros, e é preciso ter em mente alguns daqueles conceitos, e alguns que eu ainda vou trazer hoje sobre, por exemplo, sobre incidência e prevalência, de doenças. Os estudos descritivos, eles determinam a distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde segundo o tempo, o lugar e as características dos indivíduos. Então, é importante a gente olhar isso. Toda vez que vocês pensarem em um estudo epidemiológico, ele não pode ser planejado sem levar em conta o tempo, o lugar e as características do indivíduo. As perguntas que você tem que fazer, que vocês vão fazer quando vocês forem escrever os projetos de vocês, é quando, onde e quem adoece. Eu trouxe um exemplo aqui à direita. Perfil epidemiológico dos pacientes com HIV atendidos no sul do estado de Santa Catarina, Brasil, em 2010. Então, o tempo, 2010. O lugar, sul do estado de Santa Catarina. As características dos indivíduos, pacientes com HIV. Todas as pesquisas epidemiológicas precisam ter, necessariamente, essas informações. Se não no título, no corpo do trabalho, mas essas informações precisam ser colocadas. Tem outras pessoas que têm mais facilidade com as perguntas, né? Quando? 2010. Onde? Sul do estado de Santa Catarina. Quem adoece? Os pacientes com HIV. Então, quando vocês forem delinear a pesquisa de vocês, querem estudar, por exemplo, acidentes de motocicleta em alta floresta no período de 2015 a 2018. Então, vamos lá. Quem? Condutores de motocicletas, né? Quando? 2015 a 2018. Onde? Alta floresta. Então, tem que sempre pensar nesses três aspectos. A pesquisa tem que levar em consideração esses 3 aspectos para poder ser um estudo descritivo, e é o que nós vamos fazer. Esses estudos descritivos, eles examinam a incidência, que são os casos novos, isso eu vou falar muito sobre isso hoje, e a prevalência, que são os casos existentes, de uma doença ou uma condição relacionada à saúde. A epidemiologia não estuda só as doenças, ela estuda também outras condições, por exemplo, amamentação, vacinação, acidentes, violências, múltiplas formas de violências.
agressões, né, e outras formas de violência, estupros, várias formas de assédios, todas elas são colocadas aqui, nesse grupo de condições relacionadas à saúde, de acordo com determinadas características, como sexo, idade, escolaridade e renda. Então, vamos lá, mais uma vez. Vocês vão pensar no trabalho de vocês, e já sabem que os dados virão ou do DataSUS, ou dos dados da Secretaria de Estado, né, de Saúde. Podem outras também, mas essas são as mais importantes. Vocês vão determinar, vão estudar os acidentes de motocicleta em Alta Floresta de 2015 e 2018. Aí vocês vão lá e pegam todas as informações de acidentes. Olha, em 2015 ocorreram 150 acidentes, em 2016 ocorreram 161, e assim por diante. Pega os números. O que vocês vão fazer com esses números? De acordo com o ano. Se você quiser fazer só essa análise, vai ficar muito simples. Você não consegue fazer uma análise epidemiológica só com a ocorrência, né? O número de casos por ano. Você pega as informações, por exemplo, quem foi que sofreu acidente, de acordo com o sexo, de acordo com a idade, de acordo com a escolaridade, a renda. Pode pegar vários outros fatores. Esses são só exemplos. E aí sim, aí você vai fazer uma pesquisa. Quem são as pessoas, dentre as pessoas que sofreram acidentes de motocicleta de 2015 e 2018 em Alta Floresta, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos têm entre 18 e 25 anos, entre 26, e aí você vai categorizar, né, por faixas, a idade, que escolaridade, quantos estudaram, só tem ensino fundamental, ou quantos não têm, é difícil, né, porque poderia incluir, por exemplo, quantos têm a CNH, então, outras questões, e vocês vão correlacionar essas informações, aí sim, aí você vai ter uma análise, e vai saber quem é essa população que sofreu o acidente de motocicleta, de acordo com as características sociais e econômicas, demográficas dessa população. Esse é um exemplo, né? Aqui, vamos já começar nas medidas usadas na epidemiologia. Ocorrência é o termo mais usado, e eu estou ensinando isso para vocês também já irem praticando, para usarem os termos, né, adequados. Então, quando nós olhamos, por exemplo, nesse gráfico, Mato Grosso, mortos em acidente de trânsito, 2003 a 2015. Então, aqui tem os números. Em 2003, morreram 749 pessoas. Lá em 2015, 1.043 pessoas morreram em acidente de trânsito. Isso é ocorrência, ou seja, é uma frequência absoluta, são números. Se eu comparar esses números com os números de mortos de trânsito no estado de São Paulo, vão falar, não morre ninguém lá no Mato Grosso. Por quê? Porque é um erro, é um equívoco fazer esse tipo de comparação. A população de São Paulo é não sei quantas vezes maior do que a população de Mato Grosso. Não dá para fazer esse tipo de comparação. E essa é uma crítica que nós temos à divulgação dos resultados da Covid, quando eles falam, tem 20 pessoas, né? Tem 20 pessoas, ou tem 70 pessoas com sintomas, tem 15 pessoas internadas. Isso pode ser importante, a informação, quando comparado, por exemplo, ao número de leitos, que aí nós vemos essa informação e falamos, nossa, tem o quê? Tem 17 leitos, tem 15 internados, então tá arriscado. Mas esses números absolutos, essa frequência absoluta, ela não nos ajuda a entender muita coisa. Quando nós comparamos, por exemplo, o comportamento epidemiológico da Covid em Alta Floresta, fazendo uma comparação com o Colíder, não dá para fazer uma comparação por números. Nós calculamos uma frequência relativa e fazemos essa comparação, e aí nós vamos percebendo que em alguns municípios é mais arriscado, ou seja, estar naquele lugar aumenta as chances de você desenvolver a doença. Isso é ali que nós estamos fazendo pesquisa epidemiológica. Alta Floresta, os números foram baixos, mas eles foram gritantes quando a gente começa a calcular taxa de incidência ou taxa de prevalência. Porque tem comportamentos, números que nos permitem fazer comparações com outros lugares. E essas comparações vão nos dizer quanto é arriscado estar num lugar, mais ou menos, né? Outro exemplo que eu trago é dos coeficientes, das taxas de incidência, que essa aqui é frequência relativa, é a que permite comparações. Só um pouquinho, gente, preciso dar uma olhada para ver se tem alguém aqui. Não tem.
Então, taxa de incidência. Esse aqui é um mapa dos feminicídios durante os meses de março e abril de 2020, durante a pandemia, início da pandemia, né? E esse mapa, ele traz a taxa de incidência. Como que é isso? Olha só essa informação. A média desse grupo foi de 0,21 feminicídios por 100 mil habitantes, mulheres. Só as mulheres, por 100 mil mulheres. A taxa de incidência, ou coeficiente de incidência, é esse cálculo que nos permite quantificar quantos casos ocorreram em 10 mil habitantes, 100 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, depende do que você está estudando. E aí, sim, com base nesse cálculo da taxa, é possível fazer comparações. Por exemplo, Mato Grosso é 0,69 feminicídios entre março e abril de 2019 e 20, por 100 mil habitantes. Só tem o Acre na sua frente, que é 0,88, comparando com todas as demais regiões do país. Então, nós moramos em um estado em que é mais arriscado ser mulher do que em outros estados, com exceção do Acre. Essas informações, elas podem ser comparadas só porque houve esse cálculo da taxa de incidência, e vocês vão aprender a fazer isso hoje. Aqui é a ocorrência, mais um exemplo, né? Ela permite que se conheça o número de casos e o número de vidas perdidas. Isso aqui é de 12 de agosto, daquele boletim epidemiológico que a Prefeitura de Alta Floresta soltou todos os dias, continua soltando, né? Então, tinha 69.085 casos confirmados, não é Mato Grosso, desculpa, não é Alta Floresta. Em Mato Grosso, naquela data, tinha 69 mil casos confirmados e tinha 2.264 óbitos. Mais uma vez, isso é ocorrência, é o número cru, né, absoluto. Não permite comparações com outros lugares. Aqui eu trago alguns outros exemplos de onde já foi feito o cálculo da taxa de incidência, e aí sim, aí você pode fazer comparações não só de lugares um com o outro, mas também no tempo. Calcula-se, por exemplo, a taxa de incidência dos anos 2010 e compara com a taxa de incidência dos anos 2000. Então, é possível calcular e comparar em tempos diferentes. Esse indicador, ele serve para organizar a gestão e os serviços de saúde. Então, é preciso calcular a taxa de incidência, e ela se refere aos casos novos da doença, para poder ter subsídios à ação. Em Alta Floresta, por exemplo, Carlinda, Paranaíta, os municípios da região, quando são intensificadas medidas de combate ao mosquito, né, ao Aedes aegypti, em razão da dengue, é porque existem números. Então, se sabe que aumentou a taxa de incidência e é preciso agir para controlá-la, para ela não continuar subindo. Esse gráfico, por exemplo, ele traz as previsões da evolução da Covid-19 para o Brasil, do início de abril a agosto. Nós vivemos isso intensamente esse ano, né? Todo mundo virou um pouco epidemiologista, igual técnico de futebol. Então, cada um sabe um pouquinho de epidemiologia e aprendeu durante esses meses. Aqui, na época, ainda eram as previsões, mas eu trouxe para mostrar para vocês que, com base no cálculo da taxa de incidência de um período, aqui tinha abril e pelo menos até a terceira semana de maio, então existem modelos matemáticos que ajudam a compreender como a pandemia, a epidemia ou a endemia, já explico o que é cada uma delas, vai se comportar. O que nós víamos eram os modelos matemáticos. Ah, professora, mas eu vi tantos modelos que nem aconteceram. Não aconteceram porque eles servem justamente para não acontecer. Modelo matemático sobre uma doença, e para outros, né, para desmatamento, sobre outras questões também, eles servem para eles não se concretizarem. Por quê? Eles são alertas. Então, é feito um modelo que ele prevê o que pode vir a acontecer e ele é entregue ao serviço responsável pela ação para eles agirem para que ele não aconteça. Então, os modelos que nós vimos da Covid, por exemplo, muitos não aconteceram porque houve ação. A população se isolou, usou máscara, usou álcool, e houve uma série de outras medidas que reduziram, senão poderia ter sido como foi previsto. As pessoas que veem esses modelos normalmente fazem essa crítica, mas isso nem vai acontecer, não, tomara que não aconteça, é para isso que existe.
Essa outra aqui é a distribuição da Covid-19 nos municípios do território Baixo Tapajós. Alta Floresta faz parte de um território da saúde definido pelo Ministério da Saúde, em que ela é a principal cidade, por isso que ela tem um hospital regional. O hospital regional atende esses 6 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 municípios, e para a Covid, a ala Covid do hospital regional, ela existe para atender esses 6 municípios. As UTIs também, os leitos de UTIs servem para atender esses 6 municípios. Aqui, isso foi um projeto que nós desenvolvemos na UNEMAT, ainda estamos desenvolvendo, nós publicamos uma série de materiais, são notas técnicas, principalmente, sobre o comportamento da Covid na região, e esses materiais, eles sempre foram construídos juntos com a Secretaria de Saúde e compartilhados com o Hospital Regional. Então, eles sempre tiveram acesso ao material que nós produzimos, e eles contribuem muito para a elaboração desse material. Então, nós calculamos taxa de incidência, e, com base nos resultados, nós usamos para a elaboração do mapa. Nós trabalhamos também, então, com a galera que trabalha com mapas, né? Naquele momento que isso aqui foi feito, não sei, acho que não tem a data aqui, enfim, Paranaíta era o lugar de maior risco de adoecimento. Quando nós aprendemos a fazer leitura de um mapa como esse, nós podemos olhar e falar assim, não, aquela viagem minha para Paranaíta na semana que vem eu vou adiar. Quando ela deixar de ser vermelha, eu viajo para lá. Por quê? Porque a epidemiologia está dizendo que naquele lugar é mais arriscado adoecer. Todos os dias nos jornais da TV estão falando das cores do Brasil, né, do lugar onde está vermelho, em relação à Covid. Aquilo é epidemiologia, dando subsídios para as pessoas definirem os seus comportamentos. Então, vamos lá, como que se calcula isso, né? Cálculo de coeficiente, ou de taxa, vamos chamar de taxa de agora em diante, taxa de incidência. Incidência são casos novos. Então, eu não vou calcular na taxa de incidência do ano 2020, a pessoa que já foi diagnosticada, teve um diagnóstico para diabetes em 2019. Não, a incidência dela foi registrada lá em 2019. Se ela já foi registrada lá, aqui ela é taxa de prevalência, mas eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Por enquanto, casos novos. Casos que foram diagnosticados no período que você que está estudando o comportamento daquela doença define. Não, eu quero estudar de julho a setembro. Beleza, então, os diagnósticos que foram feitos de julho a setembro são os que vão entrar no seu cálculo da taxa de incidência. Mas tinha lá no grupo que eu estudei, além dos 10 diagnósticos desse período, tinha mais 6 pessoas com a doença. Eles não entram, porque você está estudando taxa de incidência e são só os casos novos. O que é essa taxa de incidência? Ela é a relação entre o número de eventos reais e os que poderiam acontecer. Como a gente faz esse cálculo? Dividindo as pessoas diagnosticadas, as pessoas doentes, por aquelas que podem vir a ser diagnosticadas. Vamos supor, em Alta Floresta, existem 51 mil habitantes. Eu vou arredondar. Nesses 51 mil habitantes, 1.500 tiveram Covid. Estou chutando, eu não acompanhei os dados recentemente. Então, são 1.500 pessoas de 51 mil habitantes que já tiveram a doença. Então, tem 49.500 pessoas que ainda podem vir a ter a doença. Então, é a relação entre o número de eventos reais e os que poderia acontecer. Então, mais 49.500 pessoas podem vir a ter a doença. Como a gente calcula isso? A base de cálculo é a ocorrência, lembra o que significa ocorrência? Nós acabamos de ver, é o número de casos, é a frequência absoluta, é o número. 10, 15, 20, não é porcentagem, não é por 10 mil, é o número cru. De casos de óbito, doença e saúde, depende do que você vai estudar, né? Pode entrar amamentação, pode entrar acidente, pode entrar tuberculose, hanseníase, câncer, então, o que você estiver estudando, que é dividido pela base de referência populacional, que é o número de habitantes. Muitas vezes a gente subtrai, eu já vou falar isso no próximo slide, o número de pessoas que já estão doentes, porque eles não são mais grupo de risco.
E a base de referência temporal, então, você está estudando quando, né? 2015 a 2018, tem que estar claro isso, porque senão a gente não sabe de onde vem essa informação. A fórmula é número de casos novos ocorridos em um lugar X em determinado tempo. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo dos acidentes de motocicleta em Alta Floresta de 2015 a 2018. Então, vamos lá. Vamos supor que tenha ocorrido 150 acidentes. Então, 150 é o número de casos novos em Alta Floresta em 2015. Então, tem que estar claro o número de casos, o lugar e o tempo. Dividido pelo total da população deste local, então, se for Alta Floresta, é 51 mil habitantes, no mesmo período. Você não pode colocar aqui 150 pessoas sofreram acidente de motocicleta em 2015, e aqui embaixo você vai buscar a população de 1980. Não, tem que ser a população do mesmo ano, ou aproximada, né? Pode trabalhar com população de acordo com o que é estabelecido pelo IBGE, ou com uma estimativa, que o IBGE também faz isso. Ele estima qual é a população, com base em modelos matemáticos, ele estima qual vai ser a população do ano, mesmo que não tenha sido feito um levantamento naquele ano, né? Tudo isso vezes 10 elevado a n. O que é esse n? Quem está pesquisando que vai definir. Ele pode ser 10 mil, ele pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão. Como a gente trabalha com populações pequenas, no caso dos municípios da região de Alta Floresta, geralmente a gente trabalha coloca como 10 mil. Mas, se trabalhar com a população do estado, é melhor colocar 100 mil. De acordo com a doença também. Às vezes tem doenças que a incidência é muito baixa, né? O número de casos é muito pequeno, então coloca um número menor aqui. Se o número de casos é maior, coloca um número maior aqui no N. Lembrando o que é população, no caso da epidemiologia, para vocês não fazerem confusão com a ecologia, né? São seres humanos capazes de adoecer ou sofrer algum tipo de problema de saúde. Todos, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa desenvolvida em Alta Floresta de hanseníase, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ocorrência e taxa de incidência. Então, distribuição espacial da hanseníase em Alta Floresta, 2016 a 2018. Olha o que tem aqui, ó. Quando, 2016, 2018, onde, Alta Floresta, e quem? A população que está exposta à hanseníase. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ecológico, com abordagem espacial de casos novos de hanseníase nos anos 2016 e 2018. Ecológico, esse aqui é um tipo de estudo, ele é feito com base em dados, geralmente dados igual nós vamos usar de DataSUS, do IBGE e assim por diante, mas esses dados são cruzados, os dados da saúde são cruzados com outros dados, por exemplo, dados ambientais, dados políticos, o que é maior que o socioeconômico. São correlações, muitas vezes, que são feitas, estudos que são feitos usando sistemas operacionais que dão conta de fazer essas análises estatísticas mais densas, né, para poder correlacionar. Por exemplo, tem muitos estudos em Alta Floresta nessa abordagem, estudam a relação entre as queimadas e as doenças respiratórias agudas. Então, se coleta vários dados e se roda sistemas estatísticos para fazer análise e ver qual é a correlação, né, entre o ambiente e a saúde, nesse caso. Então, observe os resultados desse estudo, que foi realizado por Machado, Inhotti e Santos. No período estudado, foram notificados 319 casos. Isso é ocorrência, ó, é o número, 319 casos, entre 2016 e 2018. De hanseníase registrado no município de Alta Floresta, sendo 38 na zona rural e 281 na área urbana. E aí eu calculei a taxa de incidência. Se fôssemos calcular a taxa de incidência no período, como seria? Então, 319 é a ocorrência, é o número de pessoas que adoeceram, né, foi registrado, é dividido por a população em Alta Floresta, nesse período que eles estudaram, que é 49.164 habitantes, menos 319. Mas por que eu fiz menos 319? Porque aqui eu uso a população que está em risco. Quem já está doente com hanseníase não está em risco. Então, eu subtraio aqui. E aí, eu fiz o cálculo, né, vezes 1.000. Eu decidi usar 1.000, poderia usar 10 mil, né, eu decidi.
Então, esse 319 dividido por 49.164 menos 319 deu esse número enorme aqui. Eu mantenho o vezes 1.000 aqui. O resultado deu 6,53 casos por 1.000 habitantes. O que esse 1.000 me diz? Que é aquele 10 elevado a n que nós vimos na fórmula anterior. Me diz que a cada 1.000 habitantes de Alta Floresta, no período de 2016 a 2018, 6,53 tiveram hanseníase. Para que serve essa informação? Para agir. Para que o sistema de saúde consiga agir e falar, olha, está alta essa taxa de incidência, é necessário entrar com campanhas agora, aumentar a eficiência do diagnóstico, atrair mais pessoas para o sistema de saúde para fazer diagnóstico, nós precisamos controlar a disseminação da doença no município. E aí, só para constar, a Alta Floresta é um dos municípios com a maior taxa de incidência de hanseníase do país. Aqui outro exemplo, incidência de tuberculose e taxa de cura, Brasil, 2000 a 2004. Olha as perguntinhas aqui, né? Quando? Local? O quê, né? Quem? As pessoas que estavam doentes por tuberculose. Os resultados. Houve gradual acréscimo no número de casos e na taxa de incidência, olha, número de casos, ocorrência, na taxa de incidência de tuberculose, a tuberculose é conhecida como TB, tá? No Brasil, no período de 2000 a 2003. Em 2004, observou-se discreta diminuição desses valores, perfazendo um total de 74.540 casos novos, ocorrência, e taxa de 41 doentes a cada 100.000 habitantes. E aqui está o cálculo da taxa de incidência. Isso aqui é como o estudo, né, como os pesquisadores organizaram os resultados desse estudo deles e já apresentaram aqui a taxa, né? Então, a cada 100.000 habitantes no Brasil, entre 2000 e 2004, 41 tinham tuberculose. Para que serve essa informação? Para comparar com outros países e para implementar ações de controle. Tuberculose é uma doença que o Brasil é um dos líderes mundiais. Outro exemplo, incidência de fratura de quadril na área urbana do Nordeste brasileiro. Observem que o período do estudo não está colocado aqui, mas ele aparece no texto, inclusive aparece aqui na tabela, ó, julho de 2001 a julho de 2002. Então, não necessariamente é obrigatório ter todas as informações do quando, onde, quem no título, mas eu indico que coloquem, eu acho que ajuda. Então, mais um exemplo aqui, né, vamos olhar essa tabelinha, eles estudaram Fortaleza, no Ceará, no período de julho de 2001 a julho de 2002, a incidência, taxa de incidência de fratura do quadril por sexo e faixa etária. Então, eles criaram aqui faixas, né, de idades, o total de casos entre homens e mulheres, isso aqui é a ocorrência, né, então 2 casos, 11 casos, 14 casos. Aqui está a população de Fortaleza naquele período, então, tem todas as informações aqui para fazer o cálculo da taxa de incidência. Então, quantas pessoas adoeceram, qual era a população de Fortaleza, e aí eles calcularam a incidência por 10.000 habitantes. Dividiram, nesse caso aqui, para chegar nesse 0,43, que é incidência de fratura de quadril entre homens. Como eles fizeram? Eles pegaram esses 2 casos, dividiram por 45.889, que era a população de homens de Fortaleza, vezes 1.000, vezes 10.000, que é a população que eles estão usando, e chegaram a 0,43. Como se lê esse resultado? A cada 10.000 homens com idade entre 45 e 49 anos, 0,43 no período de julho de 2001 a julho de 2002, em Fortaleza, no Ceará, tiveram fratura de quadril. É preciso pegar essas informações que categorizam quem é esse grupo que está sendo estudado. Então, são homens, o que eu separei aqui, né? São homens com essa faixa etária, 45 a 49, calculei a taxa de incidência por 10.000 habitantes, o lugar é Fortaleza, o período é 2001 a 2002 e a doença é fratura de quadril.
Essa é a lógica da epidemiologia. Antes de eu continuar, eu quero saber se vocês ainda estão aí. Tudo tranquilo? Estamos aqui. Acompanhando? Sim. Tá bom, então. Então, eu volto a apresentar. Mais um exemplo sobre taxa de incidência com algumas informações a mais. Leishmaniose visceral e sua relação com fatores climáticos e ambientais no estado de Tocantins, Brasil, 2007 e 2014. Os resultados. Foram notificados 2.885 casos de leishmaniose visceral, LV, em Tocantins, de 2007 e 2014, com taxa de incidência de 26,2 doentes, né, diagnosticados positivamente para leishmaniose visceral para cada 100 mil habitantes. A média anual foi calculada e a menor taxa foi calculada em 2014, foi registrada em 2014 e a maior em 2011. Esse cálculo de taxa de incidência, aqui, ele indica a morbidade, os anteriores também, mas só para a gente trazer mais um conceito aqui. Morbidade é quem adoece, é quem é diagnosticado. A gente pode fazer o estudo sem que o diagnóstico seja clínico, pode ser só com percepção, só para voltar lá e lembrar que a epidemiologia não é uma ciência só quantitativa, ela também pode ser uma ciência qualitativa, tá? E ele é geralmente usado, a taxa de incidência é geralmente usada para estudar doenças agudas, ou seja, doenças de curta duração. Por quê? Porque a incidência é maior. Mas pessoas circula muito o número de casos de dengue, de leishmaniose visceral e outras, né? Então, o número de casos novos é grande, então o cálculo da taxa ajuda a compreender o comportamento epidemiológico de uma determinada doença, um determinado local, um determinado período. Ela expressa o número de casos novos de uma doença ou um agravo à saúde, sempre é bom lembrar que a gente não está falando só de doença, a gente está falando também de agravos e de fatores, né, de riscos que podem estar agrupados aqui, de óbitos, em determinado período. E a incidência mede o risco de adoecer, como naquele mapinha da Covid que eu mostrei para vocês lá, que o Paranaíta estava vermelho. Então, lá apontava que lá havia, naquele município, naquele momento, havia maior risco de adoecimento para a Covid que nos municípios do entorno. Então, avisa também os viajantes, né, para não ir para aquele lugar naquele momento. Mas a epidemiologia não é uma coisa tão simples assim, né? Ela gosta de criar um pouco de confusão. Taxa de incidência é diferente de incidência. Vou colocar os dois exemplos aqui. Olha só. Tendência da incidência de dengue no Brasil, 2002 a 2012. As taxas de incidência de dengue no Brasil, de 2002 a 2012, foram 401,6 e 301,5 por 100 mil habitantes. Esse estudo, ele foi feito com base em registros que vêm do sistema de saúde, porque lá existem doenças que têm o registro, a notificação, ela é compulsória, ou seja, ela é necessária, ela é obrigatória para o médico fazer. E dengue é uma delas. Então, o médico precisa notificar os casos de dengue. Essa notificação cai no sistema, cai no DataSUS, e pessoas como nós sentaram e fizeram um estudo como nós também podemos fazer. E um estudo como esse, tendência e incidência de dengue no Brasil, nós podemos fazer tranquilamente com dados do DataSUS. Esse estudo, ele permite o cálculo, esses resultados, eles permitem o cálculo de taxa de incidência, porque eles são resultados do país inteiro, então eles são representativos para 100 mil habitantes do país inteiro. Eu posso falar que 401,6 casos de dengue por cada 100 mil habitantes se aplica ao Paraná, a população do Paraná, e se aplica à população do Amazonas, porque é uma média do país todo com bases nacionais. Com base em dados nacionais. Então, eu posso calcular a taxa de incidência e posso usar essa informação para entender tudo o que acontece no Brasil sobre dengue nesse período, porque as informações são suficientes para que eu consiga abordar todo o país. Agora, eu vou dar um outro exemplo. A associação entre a obesidade central e a incidência de doenças e fatores de risco cardiovascular. Quem foi que entrou nesse estudo? É um estudo transversal,
Ele é transversal, significa que ele é um estudo descritivo. Com pacientes atendidos no ambulatório de síndrome metabólica da Universidade Federal Fluminense no período de março a novembro de 2016. Quem esse estudo incluiu? Essa pesquisa incluiu? Quem foram as pessoas que incluiu? Todas as pessoas que moram lá no Rio de Janeiro? Não. Todas as pessoas que moram numa determinada cidade, ou todos os alunos da universidade? Não. Esse estudo incluiu só as pessoas que procuraram esse ambulatório. Então, os resultados são representativos para toda a população? Não. Os resultados só são representativos para aqueles que procuraram o ambulatório. Então, a amostra, ela é só de quem foi atendido pelo ambulatório. Eu não posso dizer que o resultado dessa pesquisa aqui serve para eu entender o resultado do país ou de uma cidade, não. Só serve para entender quem esteve lá no ambulatório. E eles estudaram só mulheres, então, mais que isso, serve só para as mulheres que foram atendidas nesse ambulatório. Eles tiveram um N de 39, ou seja, N significa o tamanho da amostra, 39 pacientes que foram atendidos com idade entre 44 e 14 anos, 70% era obesa e 38% era hipertenso. Por que está em porcentagem o resultado? Porque é incidência, não é taxa de incidência. Por que eles não fizeram o cálculo de taxa de incidência? Ah, não sei quantas mulheres por 100 mil habitantes. Porque nunca o ambulatório vai atender 100 mil habitantes. Ou 1.000 habitantes. Não é uma informação que ajuda nem para fazer comparações. Como é que vai comparar o resultado de um estudo feito dentro de um ambulatório? Não vai encontrar muito o que comparar com outros estudos, porque ele é muito restrito. Então, nesse caso, não se calcula a taxa de incidência, ou seja, o número não vem representado dessa forma aqui, por 100 mil habitantes, por 10 mil habitantes ou 1 milhão de habitantes. O número vem representado em percentual, que é a frequência relativa. Pronto, é um percentual que está aqui, 70% era obeso. Nossa, que alto, né? 70% era obeso. Claro, eram pessoas que estavam sendo atendidas justamente num laboratório de síndrome metabólica. Quem procura esse laboratório são pessoas obesas. Então, por isso que esse resultado não pode ser comparado, não pode ser estendido para outros estudos, e não se calcula a taxa de incidência nesse caso, apenas o percentual, que é chamado de incidência, para confundir, porque a epidemiologia também gosta de fazer essas coisas. Nos confundir. Então, assim, a taxa de incidência, ela representa a frequência de uma determinada doença ou um agravo à saúde em uma população. Dá para generalizar. Toda a população corre esse risco nesse nível. A incidência, que é esse percentual, ele representa a frequência em uma amostra qualquer da população. Não dá para generalizar. O que acontece dentro do ambulatório lá da Federal Fluminense não pode ser levado para fora. E essa complexidade aqui, que tem levado as pessoas a usar, muitas vezes, informações de tudo quanto é coisa, e generalizar, e fazer uma bagunça enorme, e aí ninguém mais entende nada, surge um monte de fake news sobre todos os assuntos, se fala em percentual, mas não se sabe de onde veio aquele percentual. Porque quando a gente vê um resultado, nós precisamos buscar a fonte, como esse resultado foi obtido, para podermos entender do que estamos falando, porque senão corre o risco da gente generalizar tudo, sem perceber que, no caso da epidemiologia, o que é a amostra, como ela foi delineada, diz muito sobre o resultado. Eu quero voltar a vocês agora. Sim? Sim, sim. Tá. Até então, eu falei de taxa de incidência, agora eu vou falar de taxa de prevalência. Prevalência são todos os casos. Todos os casos em um determinado local, em um determinado período. Tanto os casos antigos quanto os casos novos, todos. Como é calculado? O número de casos existentes no lugar, no tempo, vezes 10 elevado a n, então o n, quem está estudando define se vai ser, que tamanho ele vai ser, dividido pelo total de indivíduos daquele lugar no mesmo tempo. Aqui tem um exemplo de um gráfico, por exemplo, prevalência de HIV no Brasil, 2005 a 2015, dados do Sistema Único de Saúde. Esses dados do Sistema Único de Saúde são os dados da DataSUS, os mesmos que vocês vão usar.
Aqui tem o gráfico, a linha preta é o Brasil, e as outras cores, cada uma delas representa uma outra região. A que tem a maior taxa de prevalência é o azul da região sul. Nós estamos falando de HIV no Brasil, 2005 a 2015. E quem fez esse estudo fez análise, fez o cálculo de taxa de prevalência por 100 mil habitantes. Então, como que eles calcularam? Pegaram o número de doentes e dividiram pela população de cada região. Então, quantos doentes, né, quantos casos de HIV diagnosticados entre 2005 e 2015 haviam na região sudeste, dividiram esse número pelo tamanho da população da região sudeste e obtiveram os dados a cada ano e fizeram o gráfico. Mesma coisa eles repetiram para as demais regiões. Então, o que esse gráfico mostra é o número total de casos. Tanto é que ele tem um comportamento gráfico, ele vai subindo, ele estabiliza, por exemplo, a linha azul, ela sobe, estabiliza, sobe de novo e depois começa a decrescer. Por que decresce? HIV tem cura? Não, porque algumas pessoas morreram, que tinham HIV, provavelmente, e novos casos não foram registrados, então a linha decresceu, tem menos doentes na população no período final. No início ele está aumentando, o número está aumentando, aí ele estabiliza. Esse aumento são casos novos, quando estabiliza é porque menos transmissão está ocorrendo. Olha quanta coisa um gráfico desse diz. Quando ele aumenta é porque casos novos estão surgindo, estabiliza ou diminui é porque morreram pessoas e diminuiu diminuiu a transmissão. Mesmo em cada uma dessas linhas dá para fazer essa leitura. Tem fatores que influenciam fortemente aqui num estudo como esse, elas podem ser medidas. O Brasil diminuiu muito o número de casos novos de HIV por causa das campanhas. Agora que as campanhas foram cortadas, todo o recurso de campanhas foi cortado, e inclusive foi cortado o recurso para diagnóstico, é provável que o gráfico, sem a campanha, ele subiria, mas como não vai ter diagnóstico, ele pode descer, porque esses são números oficiais, e sem diagnóstico as pessoas podem morrer com a doença sem ter sido notificado o caso, né? Então, tem muito o que estudar nos próximos anos, porque ocorreram mudanças muito bruscas aqui. Prevalência, expressa o número de casos existentes de uma doença ou agrava a saúde, de óbitos, em determinado período. Então, é o número de casos existentes, não interessa quando eles foram diagnosticados. Normalmente, a taxa de prevalência, ela é usada para estudar doenças crônicas, porque são doenças de longa duração, né? Então, elas estão acumuladas, o cara que foi diagnosticado com HIV aqui em 2005, se ele estiver vivo ainda, ele ainda faz parte do número total aqui em 2015. Então, ele continua sendo contado, essa mesma pessoa continua sendo contada todos os anos, porque ela faz parte da prevalência, né, desse grupo da prevalência da doença. Então, ela mede o peso de uma doença em uma determinada população em um período. Então, aqui, né, a cada 100 mil habitantes, teve um momento que teve 35, né, em 2011, na região sul, com HIV, né, diagnóstico positivo para HIV. Então, dá para saber em qual região há maior peso da doença. Região sul, tudo que eu vi até hoje de estudo, geralmente ela sai na frente em relação a HIV. Aqui é outro exemplo, incidência e prevalência. Eu trouxe um estudo que fala das duas coisas para nós fazermos a comparação, para você tirar as dúvidas sobre o que é incidência e o que é prevalência. Então, incidência e prevalência de esclerose sistêmica em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Não tem o período, mas ele aparece no estudo, que é 2014. A esclerose sistêmica é uma enfermidade autoimune, extremamente heterogênea na sua apresentação clínica e segue em curso variável e imprevisível. Tenho aqui um exemplo para mostrar o que ela acontece, o que ela provoca nas articulações, e ela é uma doença com uma ocorrência baixa, né? Não é grande o número de pessoas que desenvolvem essa doença. Doenças de ocorrência baixa são mais difíceis de serem estudadas. Os resultados do estudo, a taxa de incidência, ou seja, os casos novos, em
Campo Grande, de esclerose múltipla, ou esclerose sistêmica, desculpa, em Campo Grande, em 2014, foi de 11,9 casos por milhão de habitantes. Então, taxa de incidência. Casos diagnosticados em 2014. São casos novos de 2014. Por isso que é chamado de taxa de incidência. Eram 11,9 casos para cada 1 milhão de habitantes. E a prevalência foi de 105,6 por 1 milhão de habitantes. 2014. O que é essa prevalência? É o acumulado, é o total de pessoas vivas diagnosticadas com a doença nesse ano, ou que nesse ano tinham a doença, independente de quando elas foram diagnosticadas. Esse 11,9 da incidência, que são os casos novos, eles estão misturados, estão dentro desse 105,6. Porque aqui é o total, prevalência é sempre o todo. Não interessa quando foi diagnosticado, é quantas pessoas doentes no período do estudo existem. 2014, nesse caso, então é prevalência. Quantas pessoas doentes foram diagnosticadas no ano de estudo? Isso é incidência. Por que ele está usando 1 milhão de habitantes? Não usou 10 mil, 100 mil? Porque é uma doença rara. Então, você tem que colocar um número alto aqui para poder o valor da taxa ser significativo, senão fica 0,0000 alguma coisa. Então, por isso, por milhão. Então, prevalência é a soma dos casos anteriormente conhecidos e que ainda existem com os casos novos. Ou seja, todas as pessoas doentes no ano que foi realizado o estudo. Aqui tem várias questõezinhas que ajudam a diferenciar a incidência e prevalência para vocês não se confundirem. Embora a epidemiologia pregue algumas peças e a gente fica, às vezes, sem saber o que fazer com elas. Então, definição. Incidência é a taxa de manifestação de uma determinada doença. Manifestação, casos novos. A prevalência é o número de casos de uma doença em uma população durante um período específico de tempo. Não interessa quando foi diagnosticada a doença, mas quantas pessoas existem naquele tempo. Está sendo estudado. O que elas medem, né? O que elas mensuram? O surgimento da doença, no caso da incidência. No caso da prevalência, mede a proporção da população que já tem a doença. Que não corre risco de adquiri-la novamente, no caso das doenças crônicas, né? Cálculo da taxa. A taxa de incidência é o número de casos novos de uma doença dividido pelo número de pessoas em risco. Por isso que a gente subtrai a população total pelo número de pessoas que já estão doentes, porque a população em risco é aquela que não está doente. Prevalência. A taxa de prevalência é calculada usando o número de indivíduos afetados em determinado momento, dividido pelo número total de pessoas. Então, não interessa quando foi diagnosticado, mas é quem está doente. Tempo de diagnóstico da doença. A incidência são as doenças recém-diagnosticadas, quer dizer, diagnosticadas no período do estudo. E a prevalência são os casos de sobreviventes diagnosticados a qualquer momento. No denominador, população em risco, população total. Então, na incidência, a gente pega a população total, subtrai pela população que já está doente, e você tem a população em risco. Quer dizer, aquela população que tem risco de adoecer. Que está doente não tem risco de adoecer. E na prevalência se usa a população total. Casos analisados. No caso da incidência, somente os casos novos. No caso da prevalência, todos os casos. Acompanhamento. No caso da incidência, requer acompanhamento de indivíduos em uma população para identificar novos casos. E a prevalência não necessita acompanhamento. Pega os casos para trás, né? No momento que está estudando, pega para trás e soma o total e usa esse total para fazer os cálculos. Fator de duração da doença. Então, no caso da incidência, não depende da duração da doença. No caso da prevalência, depende da duração da doença, pois uma longa duração acabará por aumentar a prevalência de uma doença. Lembra quando eu mostrei o gráfico do HIV? Eu falei, olha, uma pessoa que foi diagnosticada aqui em 2005, ela pode ainda estar aqui no gráfico em 2015, porque ela ainda está com a doença. Então, doenças por exemplo, HIV é uma delas, que as pessoas podem viver uma vida toda com HIV, desde que o tratamento seja adequado, elas vão constar nesses números a vida toda. E as doenças de duração mais curta, elas vão constar por menos tempo nesses gráficos. Isso influencia o comportamento do gráfico, né?
como o gráfico vai se comportar. Quando é usada a incidência, quando se estuda causa e efeito. Por exemplo, uma doença como hanseníase, né? A incidência ajuda a identificar como a doença está sendo transmitida, com que velocidade a doença está sendo transmitida, onde essa transmissão está ocorrendo, também pode ser estudado, se é dentro de casa, se é na creche, se é na creche não, né, na criança, mas assim, enfim, se é no lar dos idosos ou alguma coisa assim. Prevalência, para estimar o ônus da doença, o ônus da população de uma doença crônica. Por exemplo, eu vou usar o caso da elefantíase, que é a filariose linfática, que é uma doença causada por um euminto, transmitida por um mosquito, que causa derramamento de linfa no organismo. Geralmente as pessoas ficam com os tornozelos inchados, enormes, né? Essas pessoas não conseguem mais trabalhar. Então, depende da doença que você está estudando, quanto maior a taxa de prevalência da doença na população, maior é o percentual da população que está incapacitada para o trabalho. Então, é importante estudar isso, porque tanto pelo lado da falta de força de trabalho, mas principalmente pelo lado das pessoas que vão acabar ficando sem renda em função da incapacidade para o trabalho, né? Então, está relacionada ao empobrecimento. A HIV, que é um problema muito sério nos países africanos, porque a alta taxa de prevalência, porque lá não foram quebradas as patentes dos medicamentos, da forma que aconteceu no Brasil, então o tratamento é caríssimo e as pessoas não têm acesso pelo sistema de saúde como no Brasil, a taxa de prevalência é muito maior e de letalidade também, as pessoas morrem muito mais. Isso aumenta a pobreza da população, populações doentes não conseguem trabalhar, família em que tem um pai e uma mãe que não conseguem trabalhar são famílias mais pobres. E, por fim, uma síntese de tudo isso. Essa aqui é para entender mesmo. Então, eu tenho aqui o acumulado de casos, na parte de cima os casos novos, dentro dessa vasilha, né? E na parte de baixo os casos existentes. Então, eu tenho duas torneiras. Uma que vai encher essa vasilha cada vez mais, né? Que são os casos novos, ou seja, os novos diagnósticos de uma doença. E a outra torneira são os casos que imigram, quer dizer, as pessoas que vêm de fora já doentes, que elas vão somar aqui dentro da vasilha. Os casos novos é a incidência da doença, e a prevalência é todo, né? É a soma dos novos com os casos existentes. E como que essa vasilha vai diminuindo o volume dela, vai mantendo ou vai extravasando, né? Será que chegaria ao ponto de quase derramar? Há uma regulação desse número total da prevalência, desse número total de casos, não só pelas entradas, mas também pelas saídas. Porque saem casos aqui de pessoas que vão a óbito, que morrem, né? Então, elas saem desse total da vasilha, de pessoas doentes. De casos de que emigram, pessoas que saem desse lugar e vão para um outro lugar e passam a ser contadas num outro lugar. E no caso das doenças que têm cura, as curas. Então, as pessoas que são curadas, elas deixam de fazer parte desse montante de número de casos aqui da vasilha e vão regulando esse volume da vasilha. Então, quando há uma explosão de casos, a vasilha enche. No caso da Covid, né? Os hospitais, os leitos ficaram lotados, as UTIs lotadas, e vai acontecer de novo, né? Agora, no final do ano, vai lotar tudo de novo. Por quê? Porque houve um número de casos novos muito alto, numa velocidade muito grande, a incidência foi muito alta, muito acelerada, né? E as taxas de cura, às vezes, demoravam. Tem pacientes que ficaram internados 20 dias na UTI ou mais, né? E ficaram fazendo parte desse número aqui e ocupando esse espaço de doentes aqui na prevalência. Dá para fazer vários ensaios aqui, de vários exemplos, de várias doenças, para entender. E cada caso, cada tipo de doença, em cada região, em cada período diferente, vai se comportar diferente isso aqui. Só que na ciência, num artigo científico, numa palestra, ou num resumo científico, a gente não desenha uma vasilhinha com torneiras. Mas a gente pode usar isso aqui para melhor entender, né? E tem um exemplo.
Em 31 de julho de um dado ano, eram conhecidos 30 casos de determinada doença transmissível. No decorrer do mês de agosto, 31 de julho, fim de julho. No decorrer do mês de agosto, esse contingente, por motivos diversos, sofreu baixa de 5 dos casos antigos. Então, era 30, sofreu uma baixa de 5, ficaram 25, certo? E um acréscimo de 10 casos diagnosticados. Então, era 30, perdeu 5, morreram, ou foram embora, ou se curaram, e entraram 10 novos. Então, deu 35. A prevalência dessa doença é de 35 no último mês, referenciado a todo o mês de agosto. Por que é 35? Né, a prevalência, o total dentro da vasilha, que tinha 30 lá, saíram 5 e entraram 10 novos. Então, 35 casos. E isso é a prevalência. Agora, se quiser calcular a taxa de prevalência, que aqui no caso é o número de casos, né? Você vê o tamanho de confusão que a epidemiologia faz com seus termos, né? E aqui eu trouxe algumas figurinhas com algumas doenças para nós pensarmos, né? E eu vou falar e vocês, se quiserem falar também, participar, ou se vocês quiserem só refletir sobre, sintam-se à vontade. Por exemplo, resfriado. Se eu for estudar os casos de resfriado em Carlinda, em outubro de 2020, eu estou estudando incidência ou prevalência? Considerando que os resfriados... Incidência? Incidência ou prevalência? Eu não entendi. Incidência. Professora, a senhora pode repetir o período? Posso. Vou estudar o número de casos de resfriados em Carlinda em outubro de 2020. Incidência. Incidência. Se eu fosse pegar o acumulado do ano, eu poderia até pegar uns casos, né, de pessoas que adoeceram na transição entre setembro e outubro, mas não. Incidência. São os casos novos daquele mês, porque resfriado é uma doença passageira, né? Ela cura rápido. Então, você não vai ter casos antigos ali no acumulado, a não ser que você defina que você queira estudar os antigos junto. HIV/AIDS. Eu vou estudar o número de diagnósticos positivos, conforme o DataSUS, para a região norte de Mato Grosso, no período de 2018 a 2000 no período de 2008 a 2018. Incidência ou prevalência? Prevalência. 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 Todos os casos que foram registrados, pronto, HIV estão nessa minha amostra. Violência doméstica. Eu vou estudar os casos de mulheres que foram agredidas durante o mês de abril no Boa Nova, em Alta Floresta. Incidência ou prevalência? Pode repetir, fazendo favor? Eu vou estudar os casos de mulheres que sofreram agressões. Oi? Eu vou repetir. Está cortando o teu áudio. Casos de violência doméstica, de agressão física. Violência doméstica não é só agressão física, são várias formas de assédio, né? Não é só física. Mas vamos supor, casos de agressões físicas a mulheres em abril de 2020 no bairro Boa Nova, em Alta Floresta. Incidência ou prevalência? Incidência. 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 Total de casos de agressão de mulheres em Alta Floresta na última década. Incidência ou prevalência? Prevalência. Entenderam? Entenderam? Muito bom. Sarampo, uma doença que depende de vacina, né? O comportamento epidemiológico da doença na população depende da vacina, e é uma doença que é regulada pelo sistema imunológico, ou seja, ela é combatida pelo sistema imunológico. Bora lá. Casos de sarampo no Brasil em 2015. Incidência ou prevalência?
Prevalência. Seriam os casos acumulados, não seriam? Ninguém pega sarampo 2 vezes. Ah, então é incidência. Ah, Incidência. entendi. Entendeu? Incidência. Meu Deus, Câncer de todas as mama. perguntas de prova eu já tinha errado. Câncer de mama. Registros de câncer de mama dos últimos 5 anos em Mato Grosso. Incidência ou prevalência? Prevalência. Prevalência. Então, todos os casos existentes, independente de quando eles foram diagnosticados. Essa sempre é a chavezinha para compreender. Suicídio, olha só o que a epidemiologia estuda, não é só doença. Suicídio. Casos de suicídio na região sul do país nas últimas 5 décadas. Incidência ou prevalência? Prevalência. Prevalência. Mas durante a pandemia aumentou o número de casos de suicídio no Brasil. Incidência ou prevalência? Incidência. Incidência, muito bem. Então, na população em estudo, os casos somente incidem ou eles também prevalecem? Essas perguntinhas ajudam a entender. Porque não existe regra para entender isso. A gente precisa parar um pouco e refletir, né? Há casos antigos em curso durante o estudo, no seu período, está incluindo eles? Se estiver incluindo casos antigos, então é prevalência. Se estiver incluindo só casos novos, então é incidência. Alguma dúvida sobre algum deles? Alguns dos exemplos? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Só que a epidemiologia é confusa e a gente não pode confundir prevalência com taxa de prevalência. Vamos lá. São 2 pesquisas desenvolvidas por nós, né? Com alunos. Esse aqui é um TCC que eu orientei, Vida e Saúde da População do Bairro Jardim das Flores, Alta Floresta, Mato Grosso, foi desenvolvido pela aluna Juscelia Rocha Rodrigues. E ela é agente de saúde e ela desenvolveu um trabalho que foi um levantamento epidemiológico das condições de vida e saúde da população de uma microárea abrangida pela Unidade Básica de Saúde, PSF4, Santa Rita de Cássia, em Alta Floresta, realizada por meio da análise de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB. Não existe mais esse SIAB, ele era do Ministério da Saúde. Hoje, no lugar dele, existe um sistema que chama ESUS, pertencente ao bairro Jardim das Flores. O que ela fez? Ela estudou toda a população que ela tem acesso, com base nas visitas que ela faz, para poder compreender as condições de vida e saúde. Em relação a toda essa população, ela pôde calcular a taxa de prevalência, porque ela tem informações de uma amostra que é concisa, que é coerente, que é confiável. Então, por isso ela pôde calcular a taxa de prevalência. Outro exemplo aqui. Hábitos alimentares como fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis na zona rural de Carlinda, Amazônia Mato-Grossense. Foram alunos da disciplina de epidemiologia que estudaram a comunidade Del Rey. Nós fazíamos aula de campo, né, antes, quando nós podíamos. Então, eles usaram uma amostragem do tipo não probabilística e inquérito do tipo domiciliar com uso de questionário semi-estruturado. Que não probabilística significa que não tem um desenho amostral. Você chega lá e sai escolhendo quem você vai entrevistar. Eles chegaram lá e decidiram que fariam entrevistas só de um lado da rua. Todas as casas de um lado da rua. Isso não permite que a amostra seja representativa de toda a população do estudo, de toda a comunidade Del Rey. Se a amostra não é representativa de todo o lugar que está sendo estudado, então não se calcula taxa de prevalência, se calcula apenas prevalência. No caso do trabalho da Juscelia, a amostra era representativa de todo o bairro que ela estava estudando, porque ela tinha dados de toda a população da microárea de trabalho dela. Então, ela pôde calcular a taxa de prevalência. Então, se o estudo abrange toda a população ou uma amostra representativa, ou seja, probabilística, taxa de prevalência pode ser calculada. Se vocês tiverem mais interesse nesse tipo de desenho, de pesquisa, de delineamento, podem me procurar que eu posso ajudar vocês. Isso serve para todas as áreas do conhecimento, não só para a epidemiologia. Mas outras taxas podem ser calculadas e nós vamos fazer os cálculos nessa disciplina. Taxa de mortalidade é o número de casos de óbitos por uma doença
vezes 10 elevado a n, dividido pela população total. Então, por exemplo, comportamento epidemiológico da malária em Mato Grosso, 9,2 óbitos por 100 mil habitantes em 1990. O que era o 10 elevado a n? Era 100 mil habitantes. Quantos morriam por malária em 90 no Mato Grosso? 9,2. Isso é a taxa de mortalidade. Então, quando vocês ouvem falar taxa de mortalidade, é isso. É o número de pessoas que morreram por uma determinada doença em uma população. Tá aí o cálculo. Taxa de mortalidade infantil, o coeficiente de mortalidade infantil. É o número de óbitos de menores de 1 ano de idade. Então, mortalidade infantil não é uma criança que morreu com 5 anos, não, é a que morreu com menos de 1 ano de idade, né, até 1 ano de idade, vezes 1.000, nesse caso aqui está definido o que vai ser usado aqui, tem que ser 1.000. Dividido pelo total de nascidos vivos. Não dá para dividir o número de óbitos de crianças pelo total da população, não, você está estudando crianças. E se está estudando crianças, os óbitos das crianças até 1 ano de idade, então, para saber a taxa, precisa dividir pelo total. A população vai ser o total de nascidos vivos. Exemplo. Mortalidade infantil no Brasil, 12 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2010. É um absurdo esse valor aqui. Mas a cada 1.000 crianças que nasceram no Brasil em 2010, 12 foram a óbito. O cálculo da mortalidade infantil sempre é feito desse jeito, sempre vezes 1.000, sempre por 1.000 nascidos vivos. O resultado, né? Então, número de crianças que foram a óbito antes de 1 ano, dividido pelo total de crianças que nasceram vivas. Aqui não entram as crianças que nasceram, os natimortos, né? As crianças que nascem sem vida. E sempre vezes 1.000. Razão da mortalidade materna. Número de óbitos maternos, diretos ou indiretos, ou seja, associados diretamente ao parto ou não, dividido pelo número de nascidos vivos na população residente no ano considerado. Se divide o número de mães que morreram pelo número de crianças que nasceram vivas, para se calcular a razão de mortalidade materna. Tudo isso vezes 10 elevado a n. Então, exemplo. Mortalidade materna no Brasil, 52,77 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos no período de 2001 a 2004. Novamente, o número de mães que morreram associadas ao parto dividido pelo número de crianças que nasceram vivas, vezes 10 elevado a n. Taxa de letalidade é diferente de mortalidade. Mortalidade se divide, vou voltar ao slide. Mortalidade se divide pela população total. Vamos lá na taxa de letalidade. Se divide pelo número de pessoas doentes. O que é a taxa de letalidade? É o número de mortes de uma doença dividido pelo número de doentes pela doença vezes 100. Como se calcularia, por exemplo, da Covid, né? Em Alta Floresta, dá para fazer esse cálculo. O número de pessoas que morreram de Covid, dividido pelo número de pessoas que adoeceram de Covid, vezes 100. Sempre 100. Aqui o N não existe. O 100 está estabelecido. Então, exemplo. Letalidade por quedas em idosos no Brasil. Como é 100, 100 é porcentagem, né? Então, 4,5% de óbitos entre idosos que sofreram quedas entre janeiro de 98 e novembro de 2015. Então, tem lá, o número de pessoas que morreram dividido pelo número de pessoas que tinham aquela doença. É o número de pessoas que morreram dividido pelo número de pessoas que sofreram quedas, porque estava se estudando a letalidade por queda, ou seja, entre todos que sofreram quedas, quantos morreram? O que percentual morreu? É o que esse exemplo traz. Podem me interromper se tiverem dúvidas. Razão do número de leitos hospitalares por habitantes. Número total de leitos hospitalares dividido pela população residente na unidade federada, no lugar, vezes 1.000. 1.000 está definido. Não se mexe nesse valor. Exemplo. Leitos hospitalares para a Covid-19 no Brasil. 2,3
3 leitos por 1.000 habitantes em 2020. Eu não sei que período de 2020 foi feito esse estudo. Então, mas ele mostrava quantos leitos tinha, e daí, com base no cálculo da razão do número de leitos hospitalares por habitantes, dá para fazer comparações com outras regiões, e dá para ver se o número é adequado de acordo com as determinações da Organização Mundial de Saúde. E esse cálculo dos leitos hospitalares, ele mostra que não é só a doença que se estuda na epidemiologia, né? São outras coisas também, relacionadas ao sistema de saúde também. Proporção de partos cesáreos. Total de partos cesáreos dividido pelo total de partos, seja ele vaginal ou cesáreo, vezes 100. Se é 100, é porcentagem, o resultado vai ser em porcentagem. Então, exemplo, partos cesáreos no Piauí, 52,1% dos partos cesáreos em 2011. Em Alta Floresta teve um ano que chegou a 95%. E não há necessidade, né? Parto cesáreo existe para ser feito quando não há condições de existir um parto vaginal, mas no Brasil é moda. Aí a mulher com um bebê para cuidar tem ainda uma cirurgia para cuidar. E aí eu vou deixar os exercícios para vocês, eu não vou explicar agora, vou deixar eles como presentinho, quando nós voltarmos, no dia 4 de janeiro, nós vamos, eu vou ler com vocês os exercícios e nós vamos resolver. Se vocês quiserem ir resolvendo, eu vou cobrar que vocês me enviem esses exercícios resolvidos, tá? Só que eu vou explicar eles antes. Mas se vocês quiserem já começar a trabalhar neles, sintam-se à vontade. E agora é a hora de vocês, das dúvidas de vocês. Ou dos comentários. O William está com o microfone aberto. Fecha, por favor. Obrigada. O que vocês entenderam dessa última parte que eu expliquei? Não vão precisar decorar nenhuma fórmula, né? Vocês sabem. Mas vocês precisam saber o que elas significam. Digam-me. Quais são as dúvidas? Nada? Entendendo tudo? Fala, Aparecida. As dúvidas vão aparecer, professor, muitas dúvidas, muitos colegas, é hora de pôr em prática. Eu sugiro fortemente que vocês assistam essa aula de novo, depois, a gravação dela. Mesmo que seja com o celular no bolso, andando por aí, como se fosse um podcast. Mas ajuda para vocês entenderem um pouco mais, tá? Um pouco mais, pegam mais detalhes. Quando eu quero aprender alguma coisa, às vezes eu assisto 2 vezes, ajuda. E também podem pegar a gravação do semestre passado, sobre essa aula, que daí os exemplos são outros, não falam necessariamente a mesma coisa, né? Porque eu vou criando os exemplos à medida que eu for explicando, talvez lá tenha outros exemplos e ajudem, né, vocês a entender melhor. Fala, William. Não, eu ia falar que tá tudo bem por enquanto. Que bom. Você viu que na gravação da aula passada, a gravação começa com você, com os braços abertos? Sim. Quem mais? Cleonice, Thaisa, Adriano, Jéssica, Lucas, Gustavo. Não? Então, eu desejo que vocês tenham um excelente Natal, não se reúnam com a família, tomem muito cuidado, a pandemia está vindo na segunda onda, e na segunda onda ela pode ser pior que a primeira. Alta Floresta, só 7% da população teve Covid até agora, isso significa que tem uma população enorme ainda em risco, capaz de pegar a doença. Eu soube hoje, em Nova Chavantina, de um caso de uma pessoa que se curou e ficou com sequelas, não anda, vai ter que fazer fisioterapia por um longo período para ver se consegue recuperar a capacidade de andar. Quer dizer, é um vírus que ele pode invadir qualquer sistema e causar danos ao corpo todo, e nessa segunda onda ele está vindo mais forte, está deixando mais pessoas com sequelas. Estão morrendo menos gente em comparação com a primeira onda, mas está deixando mais pessoas com sequelas. Então, evitem, parem de sair, usem máscara, tudo, só façam o necessário e usem máscara em tudo e álcool em tudo que vocês forem fazer. Mas não acreditem que a máscara protege 100%, porque ela não protege 100%. Principalmente em ambientes fechados, que é o pior. A pior coisa que tem o risco que existe para a Covid são os ambientes fechados.
vai piorar nesse final de ano e vai se intensificar em janeiro, de acordo com o que os modelos têm mostrado. Então, cuidem-se, cuidem da família de vocês. Eu dizia lá no início do ano, quando começou a pandemia, que nós comemoraríamos se chegássemos no Natal e todos da nossa família estivessem entre nós. Eu acredito, espero que todos das nossas famílias que estamos aqui estejam entre nós, não tenham ido por conta da Covid. Mas não vai acabar agora no Natal como nós imaginávamos, vai longe ainda, até que todos tenham sido vacinados. Então, pandemia vai durar enquanto não estiver 100% da população vacinada, vai ter pandemia. E nós precisamos, então, mais um pouco de esforço para chegar até o momento dessa vacinação com todas as pessoas da família entre nós. Nós não podemos nos sentir responsáveis pelos mais idosos, ou obesos, ou diabéticos, ou esses que compõem o grupo de risco, ir embora porque nós levamos a doença para eles, né? É muito pesado, é uma carga muito pesada para carregar. Vamos nos cuidar e ensinem as famílias de vocês e falem da seriedade, porque tem muita confusão, tá rolando muito fake news de WhatsApp, muito vídeo de enganação em relação à vacina, por exemplo. Tomam vacina de tudo, né? Vacinam os filhos para tudo, mas agora para a Covid não pode. Então, tá rolando muita coisa de assustadora, e nós que estamos na academia, no mundo da ciência, temos essa função de conversar com as pessoas e conscientizá-las do risco. Eu espero que nada de sério aconteça com vocês e com ninguém das pessoas que vocês amam, mas vamos nos cuidar, tá? Então, tenham um Natal bom, descansem, façam nada nesse intervalo de tempo, só namorem, fiquem com a família, cuidem dos filhos, e aí, quando vocês voltarem no dia 4 de janeiro, vão voltar com um pouquinho mais de energia para mais um mês, para depois virem as férias. E, se Deus quiser, um período de letivo com aulas normais, né? A gente não precisar ter aulas remotas. Feliz Natal, pessoal. Bom ano novo para vocês. Feliz Natal, professora, igualmente. Obrigada. Tudo bom. Obrigada. Tudo de bom. Estou esperando a professora parar de gravar só para mim fazer um comentário. Tá.